Queria puxar aqui para a conversa com os nossos ouvintes o assunto da reforma eleitoral, né, que está na mesa do presidente da República. Nós debatemos esse assunto aqui exaustivamente ao longo dos últimos dias, ele ainda continua na pauta. Eu fiz aqui um rápido levantamento e resumos, Aidan, do principal que tem nesse projeto aí para o nosso ouvinte ter a exata dimensão do que pode ou não ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Do jeito que passou pela Câmara Federal, essa reforma eleitoral ela concede recursos públicos para a construção de sede partidária e a contratação dos advogados que nós já detalhamos aí ao longo da semana. Anistia multa de partido político. Prevê a volta da propaganda gratuita no rádio e na televisão. Doação ilimitada por pessoas físicas para campanhas eleitorais e aumenta o fundo eleitoral dos partidos políticos, fundo público que é destinado aos partidos para que os candidatos possam fazer as suas campanhas, né? E aí, há, claro, um debate já instalado, porque o que acontece a partir de agora? O presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar esse projeto. Ele pode vetar parcialmente, o que ele sancionar já sai valendo para a eleição do ano que vem. Claro que se tudo isso acontecer antes do dia 4 de outubro, que é o prazo final para a fixação das regras para a eleição do ano seguinte. O presidente, se quiser, pode engavetar, guardar esse projeto e só liberar depois. Essas regras só valeriam então para as outras eleições, não para a eleição do ano que vem. Mas claro que há um conflito político, né? O presidente entraria em choque principalmente com a Câmara Federal, uma vez que o Senado retirou grande parte aí do projeto, manteve apenas o fundo eleitoral. Ou seja, é uma decisão importante que vai ser tomada ou não pelo presidente da República nesses próximos dias, né? E com relação à contratação de advogado, vale ressaltar que isso vale apenas para questões eleitorais. Por exemplo, Caixa 2, né? E não para qualquer caso de corrupção. No texto original, aí sim havia a possibilidade de que o partido usasse esse dinheiro para pagar um advogado para defender um de seus membros em qualquer caso, inclusive de corrupção. Agora é Caixa 2. Porém, você abre a possibilidade de pessoas físicas fazer essa contribuição, né? Então, é claro que isso aí é um assinte. A questão do uso do dinheiro para comprar imóvel. Ontem o Cláudio Humberto, inclusive, trouxe aí o que pode e provavelmente acontecerá se isso for aprovado, né? Então, você vai ter em cada rincão aí um partido que vai comprar uma sede ou vai comprar um terreno, e muitas vezes o dono do terreno da casa é dirigente do partido, faz uma triangulação, não é? Vão fazer festa com dinheiro público. Além de coisas absurdas, como, por exemplo, pagar passagem aérea para quem nem é filiado ao partido. Então, eu vou pagar uma passagem aérea para o meu cunhado ali. Decide o deputado A ou o deputado B. E também um ponto muito grave, né, Pedro? É a questão da mudança na lei da ficha limpa. Por quê? A lei da ficha limpa é um filtro. Ela estabelece o quê? Condenado em segunda instância se torna inelegível. Com esse projeto, ele se torna elegível. Ele pode até não tomar posse. E aí o eleitor vai ser ludibriado. Ele está votando num cara que, na verdade, não vai tomar posse, não é? E aí, eles apostam em quê? Que a discussão vai para as calendas, não é? O sujeito toma posse, como a liminar, etc., não é? E depois que estiver eleito, é difícil tirar, né? É difícil tirar, porque você tem um amparo popular, não é? E então você está mudando o cerne da lei da ficha limpa, ou seja, um sujeito condenado em segunda instância não é inelegível. E esse projeto o torna elegível, não é? Ontem o Alcolumbre falou duas coisas, uma muito boa, uma muito ruim. A muito boa é que ele vê um problema sério no dinheiro público para financiar eleição. Ele acha que deveria haver a contribuição privada, foi uma decisão do Supremo, porém, vale ressaltar que, por exemplo, a empresa contribuiu, não pode ter contrato com o poder público, não é? Não pode ter. Então contribuiu porque acredita nas causas do partido, porque acredita que aquele governante fará bem à economia do país, aquele setor especificamente. Mas não pode ter contrato com o poder público. Você pode estabelecer esse tipo de barreira, né? Agora, ele falou uma coisa, ele fala o seguinte, não, olha o número de candidatos em 2016, 2018 e o número de candidatos em 2020. Então são tantos municípios, tantas vagas para vereadores, tantas vagas para prefeitos. Olha, sinceramente,
Você comparar uma campanha para prefeito com uma campanha para presidente da República em termos de gasto, menor sentido, né? menor sentido. E mais, tá cada vez mais barato fazer campanha política. Não é? Como se o candidato a vereador, tivesse de sair em Pirituba, Parada de Itaipa, Cidade de Tiradentes, batendo de porta em porta. As pessoas estão trabalhando, ninguém vai a comício, nem para assistir artista, né? Um vídeo no WhatsApp, um áudio no WhatsApp. O horário eleitoral de rádio e televisão ainda tem relevância, os debates, as entrevistas, tudo isso é praticamente gratuito, né? Exato. O debate, aliás, é decisivo. Desde o primeiro debate em televisão, que foi entre Kennedy e Nixon, né? O debate em televisão e rádio ele é decisivo. É fundamental. Porque ali o cara não fica fazendo propaganda de sabonete. Ele tem que discutir ideias, ele é confrontado. Né? E aí você vê a reação dele quando é confrontado. Isso é fundamental. O Nixon suando e o Kennedy ali. Aquilo foi decisivo. Não é? O Nixon estava mal, ele estava meio doente e tal. O debate em televisão ele tem um impacto extraordinário. Ainda tem. Tanto que quando o sujeito decide não ir ao debate, como aconteceu com o Bolsonaro, como aconteceu com o Lula em segundo, para reeleição, não é? No primeiro turno, né? Também é uma deferência ao debate. Ele sabe que é importante e que o debate pode prejudicá-lo, não é? Não prejudicou Fernando Collor de Mello e nem Jair Bolsonaro, a falta deles. Exatamente, mas eles sabiam que se fossem, poderiam ser. E o Bolsonaro, ele não foi e tinha uma razão muito boa para não ir, né? Muito boa do ponto de vista da justificativa. Não era simplesmente... Plausível. Era simplesmente uma desistência. Ele diz, olha, acabei de tomar uma facada, fiquei praticamente morto. Não há... É claro que os adversários, especialmente no segundo turno, o Haddad queria forçar o debate, né? Mas... Ele estava com uma bolsa de colostomia, tinha acabado de tomar uma facada, ia ficar 3 horas. Plenamente tinha até uma boa desculpa, né? Claro, ele tinha uma boa desculpa. Agora, a questão, o fundo para mim, ele não é justificável. Primeiro, o fundo partidário. Ora, cada partido que se vire para arrecadar dinheiro. Aí eu tenho uma dúvida. Eu fundo eleitoral ou partidário? O fundo eleitoral. Tá. São duas coisas distintas. Não é? Como é que nós vamos financiar a eleição? Então, para mim, você tem de financiar a eleição, porque uma coisa é o seguinte, o dinheiro público tem que ser usado para a organização da eleição, para comprar urna eletrônica, para todos os gastos que envolvem a eleição, não é? Não deveríamos nem ter tribunal eleitoral. Mas da justiça eleitoral, não é da eleição. Exato, exatamente. Mas temos aqui a justiça eleitoral, que seja, que nem deveria existir. Tem uma comissão independente eleitoral. Reúne ali na hora, um abraço. Mas tudo bem. Aí o dinheiro público é justificável. Agora, para financiar a campanha... Ué, mas não foi uma luta para conseguir isso? Aí eu tenho uma dúvida. Não foi uma luta para conseguir isso? O financiamento público de campanha? Lógico. Não, essa era uma bandeira. Não. Essa era uma bandeira do PT, antiquíssima, aliás, do financiamento público, mas que acabou sendo imposta pelo Supremo. O Supremo decidiu... Depois da Operação Lava Jato. Exato. E há muitas, lógico, você tinha todo um ambiente dizendo, olha o caos que é isso aqui. Exatamente. Você tem de estabelecer as barreiras. Por exemplo... A empresa que doa não pode ter contrato com o poder público. Então, mas aí quem vai doar? E ninguém doa. Então, mas ninguém doa e aí não tem eleição. Esse tem é o eleição. Problema. Não tem eleição. Eu penso o seguinte... Na Inglaterra tem eleição? Mas a gente está falando de outra realidade. Mas é claro, mas a nossa realidade é mutável. A gente está falando aqui de um país pobre em que uma enormidade da nossa... Mais um motivo. Uma enormidade da nossa sociedade está excluída do jogo. Então, se você... Primeiro, eu acho que a eleição devia ser absolutamente barata. A gente tinha que ter, para começar a conversa, uma reforma política que desse menos espaço para partido de aluguel, para partido que não tem bandeira alguma, 5 ou 6 partidos no máximo, voto distrital misto, seja lá como for, para baratear o custo da campanha. A gente sempre diz aqui, um candidato a vereador, para ser competitivo, gasta em média 10 milhões de reais, foi esse o custo da eleição passada em São Paulo. Quem é que tem 10 milhões de reais para ser candidato a vereador numa cidade? Se você restringe a disputa a um determinado distrito, você tem um candidato que vai disputar só no Jabaquara, outro candidato que vai disputar só em Sapopemba, o custo dele diminui bastante. Então, acho que tudo isso, para começar a conversa, a gente tem de baratear muito a eleição. Agora, minha dúvida é a seguinte, se você não tira um pouco de dinheiro do orçamento para financiar a campanha eleitoral, para distribuir de alguma maneira entre os partidos políticos, só vai doar rico. Quem é que vai contra... Aí não, sindicato doa. Nós vamos virar um grande partido novo. Não, sindicato doa. E outra coisa, Rafael. Primeiro, você tem razão, você tem que fazer uma reforma. Voto distrital.
ele além de tornar tudo muito mais barato, o contato do eleitor com o candidato e depois que ele é eleito é permanente. Não é? E ele tem que voltar lá para pedir voto. Ele tem que voltar lá e lá naquela região. Isso aí. Não é? Hoje, um candidato a deputado federal ou estadual em São Paulo, ele tem de percorrer o estado inteiro. Não é? Se você tivesse o representante da região de Ribeirão Preto, inclusive ele vai ser um cara ligado às reivindicações da região. O sujeito que é eleito lá por Santos, ele vai estar muito ligado, por exemplo, às questões portuárias, aos problemas dos portuários e tal. Ele vai defender causas específicas daquela região. Não é? E além disso, você torna mais barato. A lista partidária. Então o partido apresenta o seu programa, né? E faz lá a sua lista. Claro que você vai ter os caciques que vão determinar quem é a lista. Esse é um problema considerável. Agora, hoje, como funciona, o Joelmir dizia, o Zé Paulo se lembra bem, ele falava assim, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Né? Agora, aqui você tem um grande negócio que é ter um partido. Isso que o Rafael acabou de falar, é um negócio. O cara faz um partideco que não tem programa, não tem ideia de nada. Ele apenas existe para pegar dinheiro. É um balcão de negócios. É um balcão. É um balcão. Não, um então, balcão. olha, bem agora, a propósito que vocês estão comentando aí, vamos ouvir o Eduardo Girão, hein, que está acusando a Câmara de traição e sobre esse assunto que estamos tratando aqui, as regras eleitorais que foram aprovadas, né? A versão final vem sendo questionada e há um grupo de senadores que pressiona o presidente Jair Bolsonaro a vetar as novas regras eleitorais. Olha, é grave, hein, o que diz o Eduardo Girão aí. Chama de traidora a Câmara Federal. Talvez possamos ter sido ingênuos, essa é a palavra, e infelizmente quem traiu a sociedade foi a Câmara. Ah, mas o Rodrigo Maia não concorda não. Aqui em São Paulo ele diz que a reforma representa um avanço. É assim, eu também acho isso, um avanço no nosso bolso. Mas vamos ouvi-lo. Os recursos serão contabilizados no escritório de advocacia, por exemplo. Então não tem caixa 2. Está contabilizado. O que está contabilizado não é a caixa 2. Você pode dizer que esse encaminhamento não foi o melhor encaminhamento. Tudo bem, é uma decisão, é um encaminhamento. Agora, caixa 2 não é de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele tem o melhor encaminhamento de explicar, né? Porque ele tinha garantido que não iam passar os pontos polêmicos e passaram, né? É que na opinião dele não são polêmicos, né? Eu concordo com o Zaidan aqui nessa história, também acho que não tem que ter dinheiro público. O Rafael fala, mas como que a gente vai fazer essa eleição? O candidato que vai atrás, o candidato que vai então, atrás. O Odebrecht, o AS, viu, Mendes Júnior, Camargo Correia, é isso, viu? Vai atrás desses aí. Mas não vamos mudar nada então, outra né? coisa, aí quem vai financiar político são quem vai escolher, quem vai ocupar cargo público são grandes empresários que têm muito dinheiro e milionários. Rafael, o resto da população está fora do jogo. Sistema viciado passado. O investimento no eleitoral, o fundo eleitoral, é até discutível. Né? Eu sou contra, mas acho discutível. Por exemplo, na Alemanha, conforme a distribuição das cadeiras, você tem dinheiro público, os partidos e tal. Agora, o meu problema central é com o fundo partidário. Esse, para mim, é inexplicável. Né? Por que você tem de dar dinheiro, e você dá compulsoriamente, para um partido do qual você discorda inteiramente, não é? E o seu dinheiro é usado para financiar aquele partido, agora, inclusive, conforme eles estão propondo, para ele comprar uma sede nova. Então, mas aí a gente está falando de uma série de abusos fundo que tinham que ser coibidos. Mas o fundo partidário, para mim, é injustificável. Uma coisa Zaidan, é o fundo eleitoral. Você não entendeu, você não está financiando partidos, siglas, balcões de negócio, está financiando a democracia. Não, mas uma coisa é o fundo eleitoral. Agora, o partido, eles usam esse argumento. O fundo eleitoral é só para o período da eleição. O fundo partidário é constante um pagamento com dinheiro público para partido político. É o dinheirinho para o partido. Por isso que tem muito... Tem a cláusula de barreira, que é bom. Vira um negócio. A cláusula de barreira já foi importante para combater. Importantíssima. Já tirou dinheiro de muito partido. E também as limitações para coligações. Sim. Isso é muito importante. Porque tinha um cara que fazia o seguinte, eu tenho um partido. Quem quer comprar o meu tempo, não é? É um negoção. Não, sem dúvida alguma. Não é? Agora o Rodrigo Maia, ele usou um sofisma. Quando ele disse o seguinte... É melhor pagar do que não ter eleição. Ora, sinceramente, isso é um sofisma, né? Então, esse é o argumento que eles usam. A democracia custa, é isso.